Laodiceia era situada à margem de um rio e ficava no entroncamento de 3 estradas que atravessavam a Ásia Menor. De modo natural, ela se tornou um grande centro comercial e administrativo. 3 fatos que se conhece a respeito dessa cidade são: primeiro, era um centro bancário de fabulosas reservas financeiras. Segundo, as indústrias principais eram de tecidos e tapetes de lã. E terceira, que possuía também uma faculdade de medicina. Portanto, Laodiceia era uma cidade próspera, rica. A igreja não era acusada de imoralidade, nem de idolatria, nem tampouco de franca apostasia. Perseguição era algo desconhecido em Laodiceia. Entretanto, a carta inicia com as palavras de Jesus dizendo: conheço as tuas obras, que nem és frio, nem és quente. Eu quero destacar nesta carta algumas ênfases que Jesus dá com respeito a esta igreja. Apocalipse 3, verso 15 diz: conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Jesus sabia que tipo de vida levavam os membros dessa igreja. Esta era uma igreja, segundo Jesus, nem fria nem quente, isto é, não era cheia de vida, mas também não era morta. Era uma igreja morna, uma igreja camaleão, se adapta segundo as circunstâncias, uma igreja que fica em cima do muro, uma igreja que não se posiciona diante dos desafios que surgem diante dela. Uma igreja morna é uma igreja que não faz diferença. A consequência disto vem logo a seguir. Em Apocalipse capítulo 3, verso 16, Jesus diz: assim porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E a sua vida? Você é um crente frio, quente, morno? Que palavra dura que Jesus dá a esta igreja. Talvez a mais dura já recebida por uma igreja. Falar de vômito é algo repulsivo. Entretanto, Jesus usa essa expressão porque quer chamar a atenção da igreja de Laodiceia. Essa palavra é para eles, contudo é para nós também. E deve nos chocar. Até quando você vai ficar em cima do muro? Até quando você vai ficar se escondendo de sua responsabilidade para com Deus? Até quando você vai se calar diante das injustiças? Até quando você vai ignorar as necessidades de seu irmão? Até quando você vai viver para si mesmo? Até quando? Quando você deixará Jesus viver através de sua vida? Quando você deixará Jesus verdadeiramente comandar a sua vida? Jesus diz: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Eu acho interessante essa expressão. Jesus ainda não tinha vomitado. Essa palavra me traz um conforto. Sabe por quê? Porque Jesus ainda não vomitou. E Ele está dando uma oportunidade. Há uma esperança para esta igreja de Laodiceia. Quando esta carta foi escrita, há uma esperança para você que está me ouvindo. Se você é um crente frio, morno, que não se posiciona diante as adversidades desta vida, diante as escolhas que precisam ser feitas no trabalho, entre os amigos, nós sempre seremos confrontados em nossa fé, mas há uma esperança. Jesus ainda não vomitou. Mude
de atitude, mude de vida. Em Apocalipse 3, verso 17, Jesus mostra o pecado desta igreja. A terrível condenação se devia ao orgulho e à autossatisfação que essa igreja possuía, o que a levou a enfraquecer sua comunhão com Jesus. A igreja de Laodiceia era rica, seus membros possuíam muitos recursos materiais, portanto a igreja se achava abastecida, se julgava abençoada por causa de sua prosperidade. Ela possuía um belo telão, tinha um ministério de louvor onde todos os seus membros recebiam para tocar. Eram verdadeiros profissionais na adoração, tinham muito para doar em bens materiais, tinham uma estrutura invejável a qualquer mega igreja de nossos dias. Contudo, confiavam em suas obras. Pensavam que alcançariam a misericórdia de Deus através delas. Diante disso, não havia lugar para Jesus naquela igreja. Jesus mostra a realidade da igreja. Ela era infeliz, miserável, pobre, cega e estava nua. Quantos de nós, muitas vezes, nos achamos autossuficientes? Deixamos que nosso orgulho nos atrapalhe na comunhão com os irmãos, com os familiares e até mesmo com Jesus. Quando oramos, o fazemos apenas por um dever religioso, pois no fundo confiamos em nossas decisões. Nos tornamos arrogantes, nos achamos sábios demais e passamos a olhar para os outros como se eles não soubessem nada. Nos tornamos donos da verdade. Nossa arrogância fede, cheira mal e afasta as pessoas de nós. Será que Jesus, ao olhar para nós, também não nos vê como essa igreja? Em Apocalipse 3:18, Jesus mostra o caminho. Ele aponta o caminho para a igreja de Laodiceia. Era necessário que ela deixasse sua arrogância de lado. Era hora de olhar para Jesus, de comprar dele ouro refinado pelo fogo, vestes limpas, de colocar colírio nos olhos para enxergar o caminho. Jesus estava dizendo para aquela igreja: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho para o céu, para Deus. Não confie em suas obras, não confie em seus esforços. Se renda a Jesus Cristo. Confie plenamente nele. Em Apocalipse capítulo 3, verso 19 e o verso 20, Jesus mostra seu amor. Ele estava a ponto de vomitar. Contudo, havia uma esperança, caso a igreja se arrependesse, caso ela aceitasse a palavra de repreensão daquela carta. Que maravilha! Nós temos uma chance. Não é o fim para mim, não é o fim para você. Jesus te chama novamente. Arrependa-te. Abra a porta do seu coração. Deixe-o entrar na sua vida. Jesus quer se tornar Senhor sobre você. Você está ouvindo sua voz? Abra seu coração. Chame Jesus. Clame por Jesus. Ele te quer. Ele quer cear com você. Você quer cear com Ele? Apenas diga: Jesus, eis-me aqui. Estou livre para te servir. E por fim, em Apocalipse capítulo 3, no verso 21, Jesus premiará aquele que vencer. Você que se arrependeu, você que se entregou novamente a Jesus, ou você que fez uma oração de entrega pela primeira vez a Jesus, Ele te premiará. Você é um vencedor. Continue firme em sua fé, até o dia em que Ele voltar. Deus te abençoe.